Fala aí, rapaziada, ligada aqui no Alambrado Alvinegro. Você sabe, né? Olha lá, quem tá aqui do lado do Cascão. Toca o hino do Corinthians. Pô, tem que deixar um hino armado aí. Você não veio com nenhum boné hoje? Hoje eu vim com o boné do meu parceiro Danilo lá, da Porque na semana passada você veio com outro. Que é o boné do meu timão. 222. O que é 222? 222 é uma casa noturna do meu outro brother do meu brother convidado de hoje aqui, que é o Edu. O Edu é meu parceiro, inclusive a gente vai fazer um vídeo institucional esses dias aí. Tá convidado, você quer ir? Pode ser. O Cascão é assim. Pode ser, velho. Pô, mas é real mesmo? O convite tá feito? Tá feito, então lógico. Eu vou, porra. Mas só que eu acho que você vai estar na ESPN, porque é à tarde. Mas o nosso convidado de hoje pode ir com prazer. É uma casa noturna que funciona à tarde? Funciona desde as 2 da tarde, Entendi. Pô, que abertura, hein? Rapaziada, ligada a gente aqui no YouTube. Siga a gente, ative o sininho para receber a notificação. Você que segue a gente no Instagram, no TikTok. Ele tem o grupo de WhatsApp do Coringão. Fala lá que tem um podcast que fala sobre o Coringão. Tem o Quai também, o Alambrado Alvinegro. Que é o Alambrado Alvinegro. Eu sou o Fabrício Boss, você é o Cascão, né? Sou eu mesmo. Tem o Zeca, tem o Michelete. E hoje o nosso convidado, a câmera vai abrir aqui já, ó. É Corinthians, pô. É nóis. Esse é raiz, hein? E aí, Alfinete? E aí, rapaziada? Tamo junto. Obrigado pela presença aí. Imagina, tamo junto, mano. Valeu. Tamo junto. É que eu pensei que o Cascão não vinha, né? Você pois falou, estrela, vou fazer né? eu e o Michelete. Eu falei, legal. Não. Aí, puta, cheguei aqui, com o Cascão... você eu faço questão. O cara ainda chega atrasado. Não, que estrela, né, mano? Cascão tem nome artístico, com caça. Não, que o Alfinete Daniel, nosso parceiro aqui, ele é... Cara, é um dos caras mais gente boa aí, é firmeza mesmo, é Corinthians, raiz. Enfim, eu já causei uns problemas sem querer pra ele aí, mas a gente vai falar isso ao longo da nossa resenha. Mas, de qualquer forma, ele sabe que eu gosto muito dele e vai Corinthians, mano. Bora! Alfinete, primeiro saber como é que estão as kits, tá fazendo o que da vida, como é que tá o Alfinete. Porque a gente lembra do Alfinete do Pânico, né, galera? Pô, Alfinete do Pânico. Pois é, cara. Também me chamaram aí pra participar de outro podcast, daí o parceiro falou, já separei aqui uns momentos do Pânico. Eu falei, cara, beleza, a gente pode falar um pouco do Pânico. Mas depois do Pânico, eu já tive uma coluna na ESPN, trabalhei na Fox Sports, fiz um ano e meio de Rádio Globo, programa diário, com o finado Rodrigo Rodrigues. Pô, Rodrigo Rodrigues. Tive o canal Futebol Raiz, 2 anos, a gente ficou no ar, eu, Mauro Betting e o Renato. Renato Albani. Isso. Depois, já são quantos? 1, 2, 3, 4. Teve o bar, que era da hora. Mas aí não é artístico, eu já fui, né? O bar é artístico. Não, aí não. Porra, bar é uma arte, pô. Então tá, bar. Eu adorava. Depois teve o... Tô agora no Deus Zebracast, um projeto meu com a Poder Esportes Bet, e o Sormani tá lá com a gente agora. Tá ficando bem legal, o projeto tá crescendo bastante. O Salve. O Salve, podcast oficial do Corinthians, e o Louco do Bando, que é um Instagram também oficial do clube, que eu faço conteúdo aí em todos os jogos do Corinthians aqui em São Paulo, e algumas coisas assim que eu também faço quando tô em casa, jogo fora e tal. Então eu já tenho 7 projetos aí depois do Pânico. Mas é normal lembrar mais do Pânico, porque é como se fosse o Pânico é o gol do Guerreiro, né? É verdade. Ganhou da Globo, caralho. Sim. Então, beleza, a gente fala também, mas teve muita coisa também depois disso aí. Mas marcou muito, né? Na verdade, aquela galera lá... Você tem contato com todos ainda, amizade com todos? Cara, não tenho falado com mais ninguém, cara. Porque eu tenho visto, assim, eu vejo muito esses negócios de mídia social, eu vejo que teve treta pra cacete, mano. Um não dava bem com o outro. Era assim no dia a dia também? O Leão Lobo tá foda, né? Mano. Pô, vamos lá. Ok. Não, mas o que você tá falando? Especificamente de quem? De quem? Tipo assim, eu vi o Bola metendo o pau no Edu. Eles tiveram problema mesmo. Tiveram problema, né? Na verdade o Bola teve com o Edu, né? Mas não foi briga. O Bola acho que só quis parar de falar com ele. Mas é normal, né? Eu acho que também, na verdade, assim, todo mundo... Lá no seu também tem. Sempre quando... tem bastante. Pô, mas você viu a risada que ele deu? Tem bastante. Eu fiquei um tempo lá. Na ESPN, você acha que todo mundo se ama? Todo mundo é bonzinho, todo mundo se ama. Não é, pô, vocês são de televisão, caralho. Vocês sabem como é o dia a dia. Mas você tinha um ambiente, assim, florido ali, né? Tinha? Você gostava de assistir o Pânico? Por quê? Eu não perdia nenhum, papai. Não, ambiente de televisão é assim, né, cara? É muito competitivo. Trabalha... Acho que era isso, né, mais, muito competitivo. Dando Trampa todo mundo no limite, né? No limite. O cansaço físico também, Mano, né? Era um programa que tinha 3 horas e meia de duração. Ao vivo, na Rede TV, depois na Band, em 2 emissoras que não são gigantes igual... E você tinha obrigação de ganhar da Globo, senão era uma merda o que você fez.
Entendeu? Porque ganhou muito, né? É. Batia muito nos caras da Começamos, Globo. primeira vez que ganhou da Globo foi eu e o Zina. E a Sabrina. Qual O que foi? quadro do O Corinthians. Zina que joga muito no Zina. Corinthians. Os quadros do Corinthians foram os que ganharam da Globo pela primeira vez no Corinthians. Pânico. Pouca gente fala isso, a maioria das Corinthians é pessoas foda, acho que mano. nem sabe. Pô, o Zina, né? Quem descobriu? Como é que é a história do Zina? mano? Ah, ele apareceu no jogo do Corinthians lá. Mas na tua matéria, não? Não, era... O povo fala só. Depoimento da torcida. E ele deu uma sonora louca. Aí ele falou um monte de coisa lá. É que os caras gostavam de bizarrice, né? É, mas o editor, ele roubou, né? O Zina não falou exatamente aquilo, né? Criou uma Ele paradinha. cortou ali. Pode ver que Tá. não é plano de sequência. E aí, Aí cortou e ficou fazendo vinheta, que virou agora o TikTok, o Instagram, tudo. O editor criou Como é o que era? Zina, então. Foi o André, Ah, que hoje ele é um dos principais, não sei se ele tá como diretor ou redator, do programa do Luciano Huck, do Domingão. Que Um legal. abraço pro André Machado, que estudou comigo no primário. A gente estudava na mesma sala no primário. O cara é bom, é criou que é o joga muito, o Ronaldo joga muito no Brilha Corinthians. muito. Brilha muito no no Corinthians. Que beleza, hein? 2009. E aí, foi esse jogo do Corinthians aí que ganhou da Globo. Ou foram os quadros do Corinthians Foram os que ganhavam? quadros. Foi a cada semana... Pô, mas e os caras... Pô, eu vou ficar falando muito do Pânico, mas é porque eu tenho curiosidade mesmo, né? Tipo, como é que era lá dentro? Pô, você chegou depois, os caras já estavam, e o seu quadro com a Sabrina como é que, arrebentava. não, como é que você entrou? É Não, legal eu já- você falar. Pode só dar uma resumida aí. Não, a Pânico eu já tava meio que desde o começo, mas eu não tava... Porque eu era da rádio Jovem Pan. Ah, Sim. tá. Antiga Rádio Jovem Pan, Que né? o- Não que tá. a Rádio Jovem Pan é agora, né? Que era outra coisa. É. E eu era estagiário. Então, eu tinha 20 anos, pô, no ano 2000. Mas você era só o Danielzinho, só. Ou você já era alfinete? Não tinha alfinete. Não tinha, né? E Criou aí o não existia o personagem. programa de TV e nem transmitia na internet ainda. Era só o Pânico Rádio. Só aquele programa de rádio, que é o É. Emílio, né? O Bola. Isso. E você falou, não era como é que virou alfinete? Aí foi depois, né? Quando fui pra frente da câmera. Aham, Mas aí eu trabalhava primeiro lá na rádio. tá. Aí fiquei um tempo lá, saí, fui fazer outras coisas e continuei fazendo freela. Aí o programa vai pra TV. Aí eles foram pra Rede TV e no começo... Você não foi ainda eu não no fui, começo. mas a equipe era pequena. Então, precisa de um cara pra se vestir de palhaço aí, sair na rua estourando bexiga. Os caras ligavam, eles me chamavam de Ouriço. Ouriço, vem aí. Que é o seu sobrenome. Que meu sobrenome. Ué, quase, né? E aí então sempre fui participando desse jeito, entendeu? Aí depois eu virei produtor, aí depois eu virei redator do programa. Tinha mais uma redatora que era a Rosana Herman, super conceituada. Legal. Ela saiu, eu fiquei sozinho de redator uns bons 2, 3 anos. Pô, do Pânico, todos os quadros? Todos os quadros. Caraca, mano. E aí comecei a gravar essas matérias do Corinthians. Comecei no rádio. Quando o Corinthians foi rebaixado. 2007. 2007. Quando o Corinthians foi rebaixado. Porque eu falei, temos que falar de Corinthians, vai ser o assunto do ano. Pode esquecer, não tinha Ronaldo ainda. 2008, não tinha. Ronaldo veio em 2009, é. Não, ele veio no final de 2008. Final de 2008. É isso. Quando o Corinthians sobe, ele é anunciado. Isso, na Série B, isso. Entendeu? E aí essa você era o série B redator? toda, essa série B inteira, eu fazia o personagem no rádio. Falava do Corinthians no rádio. Aí fui gravar a primeira matéria no acesso, no último jogo da série B. Aquele Corinthians e contra o Ceará. Avaí. O Ceará é o que sobe, né? É. O Ceará é o que sobe, né? Porque o Avaí que é o último. É. Mas e aí Depois vira o ano, chega o Ronaldo. Vira o ano não. Foi no mesmo ano ainda, dezembro. Chega o Ronaldo, aí a gente já começa a gravar. E aí no outro Aí ano... fez um sucesso do No caralho. outro ano, começa Paulista, vamos atrás do cara. E aí surge Usina nessas loucuras aí, me junta com a Sabrina pra dar status pro negócio. Pô, Sabrina E tinha aí virou contato um pra caramba. casamento perfeito, que foi o quadro que aí ganhou da Globo do Fantástico. E ganhava direto. Ganhava Aí, direto. aí depois os outros quadros também começaram a ganhar logo na sequência. Alguns também. Mas no começo, os que ganhavam eram nossos. Era o quadro do Corinthians. Dava, Aí- 17 E a pontos. exigência, o nível de exigência quando o Pânico foi pra Band foi muito parecido, né? Eu trabalho, eu sei o nível da nossa exigência na hora do almoço, mas quando o Pânico foi, realmente eles tinham aquela expectativa de que que a Band desse
mais que a Globo em alguns momentos. Eu não sei nem se chegou a dar em algum momento. Eu acho que deu, ou bateu perto ali. No começo brigou bem. Primeiros 2 anos foi bem. E deu bastante, enfim, deu bastante retorno comercial. Deu muito. No começo, depois, a segunda metade, aí começou a... Mas aí eu não sei te dizer por quê. Também. Mas o pessoal falava, porque lá tem a Rádio Peão, né? Você conhece bem a Rádio Peão. A Rádio Peão falava que... E o Cascão gosta de a Rádio Peão. Ele adora. Eu adoro a Rádio Peão. Aliás... Meu Deus do céu, cara. Os peões... Né? Ele adora. Enfim, o pessoal começou a falar que... a grana começou a... O Pânico gastava demais em produção. Exagerava. Então tinha umas super produções de Hollywood lá. Você acha isso mesmo? Assim, já acabou. Cara, o Pânico ele conseguia fazer matérias só com um microfone, sem absolutamente mais nada, e inventava uns puta de uns trator também pra fazer uns negócios, entendeu? Tinha as duas coisas. Mandava, sei lá, 10 pessoas pra Ibiza, ficava em hotel 5 estrelas, o caramba. Então. Eu nunca Tinha fiquei isso em hotel também. 5 estrelas. E quem que era o cara mais gente boa de todos? Um cara que você fala assim, mas esse cara aqui não tem mais contato, mas ele era parceiro, gente boa. Cara, eu fiquei muito amigo do Daniel Zuckerman, né? Inclusive, um abraço pra ele aí. Às vezes a gente conversa, estamos marcando de sair aí, tá sempre desencontrando, que acabou de ter mais uma filha aí. Então é o cara que eu tenho, o único que eu mantive mais contato, assim. E teu xará ele fazia aquele... como que era? O que invadia as festas? O impostor. Esse era bom também. Era ele. O Pânico foi fudido, velho. Tinha umas Cara, coisas... nunca mais vai existir um programa igual esse Pânico que teve. Nunca mais. Pô, Esse era fudido. Nunca mais. Eu não sei se você tava nesse quadro, que vocês invadem a Band. Você deve lembrar disso, que invade a Marlene Band. Matos? Da Marlene Matos. Eu Você não tava não junto? tava ainda, isso aí bem no começo do Pânico. Cara, na isso é Rede TV. loucura. Então, Os mas o caras invadem Pânico a sempre Band, teve essa coisa escrachada que você fala que não vai ter nunca mais, justamente porque hoje a turma da lacração não deixaria, talvez, né? Toda essa celeuma que você faz uma brincadeirinha, ah lá, tá brincando com anão, não pode. Ah, tá não sei o quê, tá chamando aquele de negão, não pode. Hoje em dia ficou mais difícil brincar com essas questões. Ah, cara, acho que os humoristas estão aí passando vários perrengues, né? Não é verdade? Tem o exagero também. tem o exagero. E a gente tem que se colocar na situação que a gente vive hoje, pô. Não adianta você querer fazer o humor que era aceito há 10 anos atrás, porque não é mais. E nem o que os trapalhões faziam na Exatamente. 70, o 80. Mussum caía o negócio, todo mundo ficava sujo preto, ele ficava branco. Então tinha já um preconceito. Todo domingo na Globo, à noite. E a galera ria Entendeu? pra caralho. Mas é da época, pô. E no Gugu tinha as mulher peladas lá, que eu adorava também. Cada né? época... E no Pânico tinha? No Pânico tinha umas também, viu, meu? Cada época é a sua época, não adianta você comparar. É igual futebol, não adianta você querer comparar a Copa de 58 com a Copa de 2022, entendeu? Não tem como. Coisa, é outro esporte. Exatamente. É outro esporte. A televisão é a mesma coisa. Não adianta você falar, os caras faziam não sei o quê. Fazia, mas os outros também faziam. A novela da Globo, o negro sempre era o serviçal. Mudou quando isso? Mudou depois, agora. Não, e olha só. Não é verdade ou não? Sim, verdade. Os apresentadores, agora que diversificou, porque não era. Então, cada época tem a sua época. E entendeu? mulher gostosa. Paniquete virou exemplo de mulher gostosa até hoje. Você falar. Não é verdade? Virou sinônimo, tipo né? aquela gostosa. Virou. Tipo paniquete. Não é assim que fala? Tipo, mano, eu tô pegando tipo aquela mina. Que é cereal, sucrilhos. né? O nome. Virou isso. Virou Isso. É uma marca fodida. Mas era gostosa mesmo? Pô, mas você não via? Não vi pessoalmente, assim, Que às não vezes. viu? Falou, viu pessoalmente. Você tá na Band há 50 anos. Não vou te colocar em situações. Não, pode colocar, não tem problema não. Mas realmente o negócio era violento. Bom, Felipe, vamos falar do Coringão, então. Vamos ver, porque é o propósito. Podemos falar do que vocês quiserem, eu não arrego pra nada. Paniquete. Já que ele não arrega pra nada, eu queria te pedir desculpa oficialmente por apresentar aquele nosso amigo lá. Não, tudo bem, mas por onde anda esse Eu não vou citar o nosso amigo, mas eu vou explicar pro Fabrício mais ou menos, pra galera que tá em casa. Não fala não, depois ele assiste e aí vai querer processar nós. Eu não vou citar o nome. Não, mas deixa quieto, mas vai saber. Não vale a pena perder. É igual falar depois eu te conto. igual falar do ex-técnico do Corinthians, entendeu? Não, vamos falar desse cara vale então, pena, safado. Vagabundo. Então o que você acha de Vitor Pereira? Traíra. Que foi eliminado essa semana aqui, né? Esse Flamengo, hoje é quinta-feira, a gente faz sempre quinta-feira o programa aqui. Terça-feira o Flamengo caiu pro Ao Bilal. Ao Bilal. Você torceu muito contra? Puta que pariu, você tá louco. Não é verdade? Acho que só o Palmeiras eu tinha zicado mais, né?
Mas você torceu pro Palmeiras? Não, tô falando contra o Chelsea. Contra. Ah, tá bom. Só esse Não, jogo mas e tinha... Palmeiras e Flamengo? Eu não vi esse jogo. Não quis nem ver. Fui pra praia. Falei, cara, não tem foi o que, difícil, não né? tem o que assistir. É. Não tem. Porque É, tinha o Vitor Pereira lá. é o Zé Pequeno. Você prefere o tiro no pé ou na mão? É verdade. E aí pô, todo corintiano torceu contra, né? Mas assim, o flamenguista é o seguinte, ele não torceu contra o Flamengo. Porque o Flamengo, cara, ó, pro corintiano, rivalidade é Palmeiras e São Paulo. Primeiro o Palmeiras. E depois o São Paulo. O Flamengo, eu não tenho rivalidade nenhuma, eu tô nem aí pro Flamengo. Mas eu queria que perdesse por causa do Vitor Pereira. Aí a torcida é terceirizada. Esse cara é um lixo, fato, né? Esse cara, meu... Gostei do que o Fagner falou. Você viu o Fagner? Cara, Gostei do que o Fagner falou. Falou bastante, hein, meu? Vai ao ar ainda. Hoje é quinta-feira, vai ao ar no sábado, 11h30. Mas já vi em cortes. Você deve ter visto em cortes também. Porque ele solta umas pílulas aí pra chamar a atenção da audiência. Acho que ele resumiu. O que é verdade. Falou, cara, se vocês viram, se ele faz isso abertamente, você imagina o que não fazia no fechado. Mas sabe o que me surpreendeu? Se foi tão assim, que nem o Fagner falou, por que o Corinthians teve o desempenho que teve? Porque quando é assim, normalmente os caras querem derrubar o mas técnico, eu contei isso aqui, eu contei isso aqui antes do Fagner de estar toda a treta. Um cara muito ligado a um jogador do Corinthians, muito ligado. Você não quer falar quem? Eu já contei essa história aqui, não vou falar quem, porque o cara pediu pra não falar. Os caras odiavam o Vitor Pereira e que eles queriam ganhar a Copa do Brasil por eles pra jogar na cara do Vitor Pereira. Era assim, a resenha era essa. Vamos ganhar por nós, não por ele não merece. Mas a gente vai ganhar porque a gente tá no Corinthians e a gente vai ficar marcado na história. Eu contei isso aqui já, o cara me contou, ele falou o nome do jogador que é. Porque tem essa, né, meu? Eu falei assim, quem sai na foto é os jogadores, né? Lógico. E o cara é um cara, assim, é um cara do elenco do Corinthians, um cara importante, mas é um cara do bem, um cara que não se envolve em treta. Não, hoje eu contei essa história para um argentino que chegou em São Paulo agora, veio cobrir alguns jogos aí, conhecer estádios. Perguntou do negócio ouviu, a gente explicou, o cara falou, não é possível. Não é possível, é mentira, O cara matou a sogra pra mudar de clube. Quase. O cara falou, não é possível. Falei, na Argentina, um cara desse, isso é trucidado. Pois é. Imagina o cara e agora? Claramente pra torcer do Boca e vai pro Estudiantes de La Plata, vai pra não dizer que é a E mesma cidade. argentino tem uma parada dessa, né? O argentino Não, é muito mas mais o cara sangue, faz um né? negócio desse, meu. Ainda mais, imagina, sai do Boca pra ir pro River. Mas e sabe? outra, só que assim, agora, que ele fique lá. Que os flamenguistas tenham que engolir também agora. Não, e que ele fique até o jogo de Itaquera, né? Pelo menos. Que ele fique lá agora, porque já em um mês aí de bola rolando, já não é mais nem perto de unanimidade. Já estão falando, puta, esse cara... Mas eu acho que depois do Carioca, se o Flamengo não for campeão, ele cai. E o Flamengo vai ter 5... O Vidal jogou a chuteira no banco, Exatamente. O Filipe Luiz já falou mal dele, o Gabigol falou o seguinte na coletiva lá depois do jogo. Vamos parar com essa história de que a gente tá ou não ao lado do técnico. A gente tá ao lado de todos os técnicos que passam aqui. Mas em momento algum ele falou assim, a gente tá junto com o Vitor Pereira. A gente tá ao lado dele. O cara também tá ali, depois daquela entrevista ali, depois de um jogo desse, beleza. ele fala qualquer coisa ali também, ele foi... Ele aí ele foi passou do um lado do pano, cara. entendeu? Passou o pano pro Mas Vitor é fato Pereira, que ele é um baita de um traíra e todo mundo lá sabe que ele é um baita de um traíra. Não, esse cara Os jogadores se conhecem, ele não tá queimado só no... Ele tá queimado no futebol meio, brasileiro. mas geral. Eu não sei se fora do Brasil, hein? Mas Porque geral. isso aí deve pegar mal até fora do lógico, Brasil. Hein? Se ele quer dirigir algum time grande da Premier League, por exemplo, o cara vai pegar o histórico dele, sei lá, o Wolverhampton. Vamos contratar esse cara. Mano, esse cara... E o Flamengo perdeu esse jogo por causa dele. Sim. Porque tirou os caras bons do time. Tirou o Arrascaeta e o Ele Everton perdeu esse Ribeiro. jogo por causa dele. Porque a gente lembra que o retrospecto dele no Corinthians no início foi horroroso. Aliás, até o final. Né? Né? Não, mas Jogos o começo, fora de casa. péssimo, o começo, péssimo. ele contra o Boca, que ele começa, porque ele tá com um time muito desfigurado. A classificação lá. Isso, lá. E aí, como é uma classificação muito grande, Sim. ele ganha aquele ar. É Né? isso mesmo. Antes Porque ele era... até lá ele tava capengando. Não lembro quem perguntou se ele tava com medo de ser mandado embora. Ele já falou: sabe quanto dinheiro eu tenho? isso mesmo. Não sei o quê. Aquilo lá eu já não achei muito legal, mas beleza, vamos vendo. E essa classificação, mas o começo dele, que eu não lembro, eu ia puxar aqui o retrospecto, eu esqueci. Ele estreou contra o São Paulo perdendo de 1-0 o gol do Caleri no Morumbi. O primeiro jogo dele é esse. O começo dele foi muito ruim. Não ganhou nenhum clássico. 30% de aproveitamento de jogos fora de casa. Empatou com o Avaí, uns joguinhos de merda aí. Perdeu pra um monte de time pequeno. E na Copa do Brasil quase rodamos, né? Contra o Quase. Atlético Goianiense. Quase rodamos. Quase. Foi um jogo também que o time
pegou pilha com ele no jogo nesse aí. Na ida que ele falou... Ele falou meio que os caras estavam acomodados. O Fagner falou isso aqui. Como é que a gente não tem vontade de ganhar? Pô? Então, o cara fala um negócio né, desse. não foi. Mas como essa classificação contra o Boca foi um negócio grande, né? Desde o Santos do Pelé, ninguém tirava o Boca lá. Sim, exatamente. Entendeu? Aí isso aí deu uma moral pra ele que talvez foi exagerada, entendeu? Foi isso. Mas assim, ninguém queria que ele saísse. Tirando os jogadores todos. Da direção. Né? Não, e a torcida também. E eu tenho informação que o Corinthians ofereceu que não tinha pra ele continuar. Mas graças a Deus foi embora. Graças a Deus foi embora. Ainda tirou o título do Flamengo. Tirou o título do Flamengo. Porque o cara ele não tem humildade nenhuma de chegar lá e falar, porra, meu... Quem deve estar fazendo o churrascão violento é o Dorival Júnior. Tinha que ligar pra ele. Tinha que chamar ele pra vir aqui, você é louco. Porra, o Dorival deve tá fazendo um churrasco. Esse cara Dorival? Não, esse cara, acho que sofreu a maior facada nas costas que eu já vi, porque você acha que o Vitor Pereira não conversou com o Flamengo antes dele ser demitido? Lógico, esse cara não vale nada, meu. Não que os outros não façam isso, mas, porra, do jeito que ele fez, ele não vale... E, meu... Agora que fique lá no Rio de Janeiro, porque sabendo que ele foi furtado lá no Rio de Janeiro. E a sogra dele, meu? E a sogra dele? Eu não sei, alguém já viu essa mulher aí? Eu nunca vi. Será que que tá doente Não, mesmo? será que existe? Será que é Miguel, meu? Não dá. Não, e ele tem assim, falando um pouco, ele vai ter 5 jogos, ele vai ter a final lá contra o Independente Del Valle, ele tem Botafogo, a segunda final, Vasco e Fluminense. São 5 jogos. Ele cai aí, mano. Então, porque ele não teve a humildade de chegar e falar, puta, eu vou chegar pra jogar o Mundial, não vou mexer muito no time, deixa meio como tá. Chamar os caras aqui, como é que joga. Aí o Dorival, ele, não que ele fez isso, né, porque ele pegou o time na draga, mas ele deixou os caras à vontade, que é um puta de um elenco, meu. Sim. Você tá louco, aqueles caras resolvem o jogo sozinho. Se os caras estão afim de jogar e se o ambiente do vestiário é bom, sem treta, os caras voam. Entendeu? Aí ele já chegou fazendo cagada, já mudou pra caralho, já escolheu, trocou um monte de coisa. Puta, aí... Sacou o Arrascaeta. Eu quero mais aquele... Se ferre. E aí o Corinthians agora tem o Fernando Lázaro. O que você acha do Lázaro? Cara, assim... Não, primeiro, assim, a pergunta é, o que você acha do Lázaro e essa troca de um técnico medalhão pra um técnico juvenil? Ué, mas já deu certo com o Carille, né? É um exemplo. A quarta força, né? Você lembra bem. Pô. Sim, lógico. Então, deu certo. Só que acho que a vantagem que o Lázaro tem é que ele tem o DNA corintiano. Sim, é filho do Zé Maria. Entendeu? Ele tem o DNA corintiano. Ele não tá se mostrando ser um cara vaidoso, mas ele mostra ser um cara que tem a posição dele. Eu acho que... Pô, você vai falar, você prefere o Fernando Lázaro ou você queria que o Corinthians trouxesse... O Guardiola. Entendeu? Que não seria o caso. Mas a expectativa Tite, da galera era... Todo mundo queria. Eu prefiro o Tite. Entendeu? Tá, mas, pô, analisa a situação por completo. A grana o mercado, que ele tá o cara ganhando. já tá aí. Eu gosto de quando o técnico vem de dentro do clube. Eu acho que é positivo, porque se tem a categoria de base para criar atleta, por que não treinador? Verdade. Né? O cara já cresce dentro do ambiente, ele já conhece. É que sempre pro prata da casa é mais difícil. Ele tem que provar o dobro do que um cara que é contratado de fora. Mas você acha que isso aconteceu por causa disso? Vamos dar oportunidade para o Lázaro? Ou estamos fodidos de grana, vamos colocar o Lázaro? Eu acho que foi uma junção com a oportunidade de mercado, tá ruim o negócio, todo mundo querendo trazer esses caras de fora, mas esses caras ganham muito dinheiro, cara. Contratar o seu Vitor Pereira, quanto esse cara ganha pra ser um cara igual esse cara aí? Porque também você fala, pô, tô pagando uma puta de uma grana, vou trazer outro infeliz desse pra cá, que você corre o risco, você não conhece o cara, porra. Às vezes os caras até chegaram, juntaram ali, ó, vem aqui, Renato Augusto, Cássio, Fagner e tal. O que vocês querem, meu? Porque esse cara veio e ninguém gosta dele. Tô falando do Vitor Pereira. Mas os jogadores gostam muito do Então, Lázaro. aí vocês podem ter chegado no cara e assim, o que vocês verdade, querem? isso é verdade. Vocês querem quem? A gente tem essas opções aqui. Um técnico gringo a gente vai buscar, ou um Lázaro. Os jogadores queriam o Lázaro. E os caras pegaram o Lázaro, meu. Você sabe que veio dos jogadores. É lógico. Os jogadores tiveram participação. Eles gostavam. Então, assim, o projeto saiu. Meio que... Não, eu espero que de fato dê certo, porque os jogadores sempre vão preferir o cara, se você parar pra pensar, que jogador é foda, né? Então eles sempre vão preferir o cara que dá mais tranquilidade pra eles, não quer um cara linha dura.
Mas às vezes o jogador precisa de um então, cara aí linha isso a dura. gente vai descobrir. A gente vai descobrir agora. Se alguém já tivesse certeza, todo Pois mundo é. era campeão todo ano. Sim. Mas se você for ver, o Roger Guedes está jogando muito Jogando melhor. muito, Verdade. Tá muito Jogando melhor. O Fagner tá jogando melhor. O Fagner tá jogando muito melhor. O Renato Augusto tá jogando muito melhor. Mas às vezes todo mundo tá jogando melhor por causa do Renato Augusto, eu acho, cara. Porque ele é muita bola. Entendeu? Esses caras estão jogando melhor, eles estão mais soltos. O Adson virou outro jogador agora em 4, 5 rodadas. Ele é titular do Corinthians, cara. Hoje Você dá fala pra assim, falar. O ano passado ele jogou, teve uma minutagem grande, jogou bastante, mas ele não foi decisivo em Não, nenhum mas momento. revezava, era o Mosquito, era o Asa. Também, mas jogava... Mas esses jogos aí de finais ele foi titular. mas tanto não que o Romero existia chegou um pra ser titular. absoluto. O Romero chegou, de fato, para assumir essa posição de terceiro atacante pela ponta. Mas aí o Adson hoje tem que ser Então, titular. porque ele achou uma outra posição De aí fato. pra ele. Então, é o que eu te falei. O Vitor, ele teve aquele momento contra o Boca e aquilo deu uma E graças ao Cássio. inflamada também, que pegou nele, o pênalti. porque o time tava inteiro machucado, com 10. Sim, um monte de desfalque. Jogou Rafael com- Ramos no lateral. Jogou com o time praticamente da Copa São Paulo. Sim. E ele deu um jeito lá de classificar. Os caras Então, perderam o pênalti entendeu? e tal. Então, Mas foi beleza. isso que deu essa moral que... Mas você acha que precisa, o que você acha que precisa de contratação? Como é que você vê? Muita gente fala desse lance do elenco, né? Que o elenco não tem peça de reposição. O Renato não tem quem entre no lugar do Renato. O Yuri também não tem um O centroavante. Corinthians não é o time que tem a força financeira hoje do Palmeiras e do Flamengo, meu. Tem que... Não dá pra você falar, vamos lá na Europa, Mas quem que você vamos acha que o buscar. Corinthians precisa contratar? Que posição? Você acha que precisa de mais quantos caras ali para ficar competitivo a nível de ganhar título? Cara, o reserva do Fábio Santos, conheço muito pouco. Bidu. Isso aí não dá pra saber. Conheço muito pouco. Eu vi ele jogar um pouquinho só, mas não dá pra dizer também. Eu vi ele jogar um pouco no Cruzeiro e um pouco no Guarani, mas não dá pra... Né? Essa aqui não? Não, essa não. A gente tem que ver, eu não sei também. Tem o Bruno Mendes lá. Que o Você Inter, gosta? o Inter quis contratar ele agora. Ele jogou 3 jogos, não Ele tomou nenhum nunca gol, né? comprometeu. Mas a primeira passagem dele foi ruim, né? Mas também não teve sequência. Mas agora, de fato, meio- ele melhorou. Depois né? de passar pelo Inter, ele deu uma melhorada. E os caras fizeram até uma... Não sei se foi coincidência também, eu vi lá uma estatística que com ele em campo o Corinthians não tomou gol, com o Balbuena tomou. Tomou, Então, eu vi isso aí também. ele seria o titular hoje. Não sei se é de fato, até porque eu prefiro, obviamente, o Balbuena. Acho que nós preferimos, mas ele tá tomando a posição do Balbuena. Né? Eu acho que o que precisa é de um... Meia, que seria talvez a principal, né? E poderia vir mais um atacante. um centroavante, talvez, né? Porque Júnior Moraes não dá, né? Não, e eu acho que tem que ter uma opção pro Renato Augusto, cara. Então, É isso. Porque o Juliano ele até faz a função ali. Ele não sabe ainda se ele é meio. Você sabe se o Juliano é meio ou volante? Me avisa, porque eu não sei, cara, até hoje. Mas eu gosto do Juliano, cara. Eu gosto Ele é dele, meio ou cara. é volante? Mas ele faz todas ali. Tem que ter um cara desse no time, que é onde mas se ele cai... jogar ele- mais pra frente, ele joga melhor. Pô, ele chega bem, ele chuta bem no gol, cara. Ele dá assistência. Ele deu assistência no passado. Ele é bom jogador, cara. Ele não é ruim, não. Eu gosto dele também, mas é que ele é mais um ali, né? No contexto. Mas o Corinthians tem um time bom, tem os seus Tem 14, um time bom. 14 aí, E 14, 15. Aí outra coisa, quinta-feira Né? que vem daqui uma O problema é semana... as contusão. Ano passado foi um negócio... Tem o Loucura. Maicon, né? Fausto Vera. E o Michael também toda hora tá machucado. Entendeu? É isso aí que tem que... O Vera foi... Acho que o Vera foi azar mesmo e tal. E os caras estão poupando né? ele. Até- Quem, infelizmente, eu acho que não deu certo é o Cantilho. Não dá. Ah, mas isso é ruim, hein? Ô, esse aí, se a gente fizer um time de pelada, ele não joga. Ele fez um gol só pelo Corinthians, ele não dá Ah, mas assistência. não tem ele perna rouba a fina, bola. não tem nem obrigação panca. de fazer gol, mas não virou. mas Ele se já tá faz tempo, hein? Tá faz tempo. Mas tipo, não o tem segundo nem volante tem panca que de fazer jogador. gol, Você olha pra ele, ele parece o... Ele não rouba a bola de ninguém, Parece perde um umas bolas vigia fáceis. da arena E do- o grande do Vitor Porto. Pereira colocou ele de titular contra o Flamengo em Itaquera. Ele foi titular naquele jogo. Ele que perde a bola do gol do Arrascaeta. Pois é, então. Não sabe. Que bateu na mão, né? Que bateu na E mão, não marcaram do e João agora os Gomes. caras estão falando que aquela solada que o Gerson deu no... Não foi pênalti. Mano, Aí outra. os caras é um negócio, mano, inacreditável, né? O Corinthians perdeu na estreia pro Bragantino, certo? O gol, se você olhar, saiu na cagada dele. Foi na Tipo, ele cagada do perdeu a Coutinho. bola e o Corinthians Ele, tomou gol. infelizmente, Não dá mais. não virou. Não... Aí tem uma coisa, daqui uma semana, na próxima quinta-feira, tem Corinthians e Palmeiras. Em Itaquera o jogo. E foi esse jogo que fez o Carille
assim, não foi só esse jogo, né? Mas é um marco na história do Carille no Corinthians. Que é aquele gol do Jô, que o Gabriel é expulso, o Jô tá no banco, entra e faz o gol. E tem o Corinthians e Palmeiras. Se esse Corinthians e Palmeiras pode ser, tipo, o momento, tipo, se o Lázaro deve estar se baseando nesse Pra jogo se pra... consolidar. E os jogadores estão com ele, né, Se cara? ganha, é outra sequência aí de campeonato, né? Se ganha... É. Se ganhar do Palmeiras, do Abel. mas ainda, aquele... cara, então, voando. e aquele Palmeiras não era esse aí, né? É Itaquera o jogo. O Corinthians tem um baita retrospecto. Força da torcida. Eu aposto que o Corinthians ganha esse jogo. Roger Guedes mete gol neles toda vez. Se pegar, o Roger Guedes tem um número extraordinário. Mas o Vitor Pereira não foi bem nos clássicos com o Palmeiras. Não ganhou nenhum, nem do Palmeiras, nem do São Não foi Paulo. bem. Você podia contar aquela história sua do Corinthians e Palmeiras de 99, né? Meu, não lembro se foi 99 ou foi 2000. Mas vou contar essa história pra você que foi meio embaçada. Presepada, Tá tomando os uiscão? Eu tava com a garrafa de uísque que eu lembro até hoje, chamava Wall Street. Já tomou, você foi dono de bar. Mas esse aí nem no Nunca meu tomou bar Wall tinha. Street. Não tinha Wall Street, ainda bem. Era bar, garrafa de vidro mas ou o de bar, plástico? ó, eu vou falar uma coisa pra você, fazendo um parênteses só. O bar do Alfinete era top, meu. Eu fui lá, porra. Pô, eu fiquei triste, de verdade. Eu e minha galera toda do bairro lá, né? Porque eu consegui migrar todos bêbados. É que uns não valeram a pena. Mas uma galera que Não, você pô, conheceu é você- gente boa Nós somos demais. amigo até hoje. Luan, o Lê, o Pedrinho. caras O vão Pedrinho, encontrar os o Pedrinho caras dava hoje, com trabalho. certeza. Não, mas o Pedrinho dava trabalho. Mas o Terra, os caras, gente boa pra caramba. Então não foi assim. Mas o bar dele era legal pra caramba. Um negócio de liberdade, você tinha liberdade e tal. Mas enfim. Tinha suas cachorrinhas top lá. Aí eu tava com o meu Wall Street bebendo. Aí quando o Corinthians perdeu nos pênaltis lá, foi no segundo mesmo, que eu lembro que foi o Marcelinho que perdeu o pênalti. Que ele chutou o pênalti, o Marcos pegou. Eu tava meio embriagado. E aí, eu tenho meio vergonha alheia de conta, porque isso foi muito foda, né? Aí eu desci no prédio e coloquei a garrafa no térreo, assim, do prédio, na coisa, e comecei a xingar os palmeirenses. E eu fui na portaria lá, porque o zelador me chamou, acho que queria falar comigo, chamar minha atenção. Te dar Tava uma errado. chamada que você tava Pô, causando. moleque, 20 anos, se comporta Tava errado aí, mesmo. Eu falei, pô, desculpa aí, Zé. Pô, e o zelador do meu prédio era parceiro que ele me levava. Eu era moleque, ele desde molequinho, ele que me levava nos jogos do Corinthians. Eu E tava aí- no estádio esse jogo. E aí, Eu cara, tava também, foi esse jogo. quando eu olho, eu vejo um. Não pode falar palavrão. Não, segura, fala o que você quiser. Não, ué. Depois a gente um vê- corno Acho que lá. pode. No podcast Lógico. pode. Não Pode. vai dar Um problema. corno lá pegou. Eu vi o corno pegando minha garrafa de uísque e saindo correndo. Eu falei, filha da. Aí você correndo atrás dele. Vai pegar minha garrafa de uísque. Mas eu cheguei. Puta, a hora que eu cheguei, o cara morava no primeiro andar. Aí foi o tempo de eu chegar e ele fechou a porta. Filha da. Aí eu comecei- Pegou meu Wall Street. Pegou meu uísque, eu batia na porta do cara. Devolve meu uísque, seu filho da puta. O cara não devolvia. Mano, eu peguei o extintor de incêndio e dei na porta, velho. O cara, Pá! o cara te roubou. O cara me roubou, mano. Aí você vai e invade a casa dele. Não, aí o cara não atendeu, mano. Aí eu falei assim, pô, se eu ficar... Aí bateu uma consciência, falei, pô, não vou derrubar a porta do cara. Fui embora. Aí, pô, o dia seguinte acho que eu fui trabalhar e tal. Aí quando eu volto, mano, tava O elevador para Não. dentro, cara. Porra, Eu imagina. fui entrar eu não sabia nem quem era o cara, mano. Aí eu fui, na minha porta tava a garrafa de uísque minha, pendurada com tipo uma fita assim. E aí o cara colocou um bilhetinho do tipo assim: a próxima vez que você bater com o extintor na minha casa, eu entro na tua casa, caramba, e mato você. Alguma coisa assim, ó, filha. Olha o que o Marcelinho fez comigo, mano. Por causa de um uísque. Corinthians e Palmeiras. Um né, uísque cara? Por causa bosta. por causa de um Porcaria. Corinthians e Palmeiras. Aquela ressaca Por causa de um bosta. Corinthians e Palmeiras, cara. Pô, Qual que Corinthians coisa. e Palmeiras que você mais marcante da sua vida? Mano? Puta, muito jogo, né? Você lembrar um jogo, pensa, um jogo que você foi, um Corinthians e Palmeiras que você marcou, ou um jogo, enfim, que você... Eu tenho o meu jogo na minha lembrança, sempre que me perguntam qual é o jogo da minha vida, eu tenho esse jogo que eu sempre falo esse, né? Qual que você tem um jogo que você, sempre quando me perguntam, você, puta, esse é o jogo. Puta, nunca tinha parado pra pensar nisso. Muito jogo, Corinthians e Palmeiras, né? Não, ou um jogo qualquer também. se não é Cara, o Corinthians e primeiro jogo Corinthians e Palmeiras que eu fui no estádio foi o jogo que o Neto cuspiu no Zé Aparecido. Palmeiras. 92. 92? Não, 92 não. 91. 91, 91, 91. 91. 91. Esse 91, porque ele não Ele disputou não a final disputou do a final Paulista. do São esse Paulo. jogo eu lembro. O Palmeiras, 2 a 1 Palmeiras. Palmeiras ainda jogava com o verde, não tinha Parmalat, né? Sim. E, Porque ele era Palmeiras raiz, né? e tinha as bandeiras, no, torcida meio a meio. Acho que o Betinho fazia 1x0 de pênalti.
O Corinthians empata e o Palmeiras faz 2-1. Esse jogo é um jogo que eu tenho na memória. E, puta, vários. Você tá falando de ir no estádio? Ou um jogo. Eu falei do Corinthians O jogo e Palmeiras, mas realmente, de repente, não tem um gol específico. Ou um jogo que você foi, que você lembre que alguma coisa aconteceu, que foi legal. O gol do Oséias contra. Esse foi legal, hein? No gol do Oséias Cruzamento do contra. Marcelinho. E o ruim é o da Libertadores, né? O Mirandinha Que é um gostava jogo de que o fazer. Corinthians massacrou no primeiro jogo. 4-3. Massacrou. E perdeu porque ficou de salto alto. Não perdeu o jogo, ganhou de 4-3, mas perdeu a eliminação. Era pra ter porque feito ficou com mais, salto, né? Era pra ter tava feito mais. 3-1, tava um passeio. E Passeou. começou a brincar. E aí, pô, clássico, cara. Clássico. É verdade. Clássico. Eu lembro esse 4-3 aí. Clássico. Tava 3-1. Tava 3-1. Aí o Palmeiras empata e o Vampeta faz no final, que ele chuta Tava a bola, desvia 3-1. e entra. É. E depois, no segundo jogo também, se o Luizão não machuca, né? Tava jogando demais o Luizão. Ele Luizão fez os fazia 2 gol. gols, né? Ele fez Então, os mas dois ele tava gols. jogando demais. Quando ele sai, o time cai muito. E também aquela campanha da Libertadores, o Edu entrou muito bem, mas faltou o Rincon, né? Rincon, O Rincon, quando ele sai da... Outro Corinthians- nível de jogador. Não, o Corinthians não tinha. Em 99, o Corinthians não tinha o Dida no gol e tinha o Gamarra na zaga e o Rincon no meio. E já em 2000, o Corinthians não tinha o Rincon e Nem não o tinha o Gamarra, tinha o Dida. É, Mas não tinha os dois. dá uma diferença. É o João Carlos que joga no lugar do Gamarra, né? E no outro ano era o Maurício Que é goleiro. muita diferença. Mas o Rincon, ele não podia Era ter muita saído do diferença. Corinthians. Aí ele brigou com um dirigente lá e acabou saindo. E, na verdade, dirigente do Corinthians sempre prejudicando o Corinthians. Né? Sempre. Desse- Historicamente. A gente não sabe o que aconteceu também. E o Rincon, infelizmente, não tá mais aqui pra falar, né? Ele foi pro Santos, né? Depois ele foi pro Santos. É duro. Mas assim, qual foi o primeiro jogo que você foi? Presencial. Quem te levou? Também o protagonista foi o Neto. Foi da cusparada. Não. Foi Mas- 89, Copa do Brasil, Corinthians 4-2 no 4-2 Flamengo? no Flamengo. O Neto fez um gol olímpico. No Pacaembu, ele faz 2 gols esse jogo. Esse jogo foi um jogaço. Aí Esse jogo foi histórico, O cara. Zico faz gol pro Flamengo, o Júnior faz Júnior. gol pro Flamengo. Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Tava 4-1, o Júnior fez gol no finalzinho. Né? Foi a primeira vez que eu fui no estádio. Você tava on, porque o Neto faz o gol de escanteio no portão principal, 1-0. Aí o Flamengo empata com o Júnior. Aí o Corinthians faz 2-1 com o Giba, se eu não me engano. 3-1, acho que no gol contra. 4-1 com o gol do Neto. E lá no Maracanã tinha perdido por 2-0. Então tava se classificando que tinha aquele esquema na Copa do Brasil de gols. Gol qualificado. A bola sobra, o Zico faz o gol, cara. É duro. É duro. Isso aí Esse foi é o dureza. primeiro jogo que eu fui no estádio. Corinthians-Flamengo. Pô, foi um jogaço mesmo. E quando você conheceu o Neto depois de tantos anos, como é que foi assim? Puta, eu não lembro a primeira vez que eu vi o Neto, cara. Eu não lembro. Porque já viu tantas, né? Que já até Eu não esqueceu. lembro. Eu não lembro. Eu lembro que teve uma vez... que Mas foi bem- provavelmente foi com o Pânico fazendo Então, alguma entrevista, né? Não, teve uma vez, foi bem nessa época do Pânico que estourou o negócio. Eu fui convidado para um evento, vamos dizer assim, na quadra da Pavilhão 9. Sim. E o Neto foi também. E a gente ficou no mesmo camarote. Ah, pode ter sido esse Ali dia. foi uma das vezes que eu tive o primeiro contato com ele mais legal, assim, de ficar lá trocando ideia mesmo. E ele te reconheceu pelo Tá, Pânico. pô, mas No auge do na Pânico. época não tinha como. Voando. hoje até é normal alguém não me conhecer, mas naquela época Porque tava no ar todo domingo. tava ganhando da Globo. Sim. E o Neto é o seu ídolo no Corinthians? Ah, é o primeiro, né? É o primeiro. Mas qual é o maior? Cara, então, não dá pra... O Mensurar. Corinthians é o maior, então os jogadores, Você eles... não tem um cara que você fala Não, assim, mas, esse cara é meu não, ídolo. cara, o Neto, essa geração pra mim é muito... Marcante. Que é a nossa geração, né? De jogadores. Essa geração que tem o Neto, o Ronaldo e o Viola, Viola foi monstro também. né? Mas é que o essa- Viola, ele trairou demais. Né? Ah, mas na época do Corinthians e no Palmeiras ele também não fez nada demais também. Fez um gol só no Morumbi, lá imitou. Eu fui nesse jogo, um Corinthians e Palmeiras no Morumbi, que ele faz o gol pelo Palmeiras e imita um gavião. Né? Então, mas... Foi isso aí que Mas ele fez. ele tem... Puta, não dá pra não gostar do Viola, cara. Não dá. Essa geração aí são... o Marcelinho também, que eu acompanhei E o desde... Ronaldo, cara? Você teve contato direto com o Ronaldo? Várias vezes? ou não? Fenômeno, O sim, fenômeno. várias vezes. Como é que ele é, mano? Cara, comigo o cara sempre foi muito solícito. Muito comigo. Nunca ele passou e eu tentei falar com ele. Ele nunca deu migué em você. Não. Não. Mas como é que Não. é, cara? Você chegar e trocar ideia com o Ronaldo? Porque o Ronaldo o cara é um monstro e depois ainda foi ídolo do Corinthians, né? Como é que é Não, quando ele você já chegava pra quando você conversar conheceu com ele era ídolo do Corinthians. Já.
Assim, porque já tava fazendo o quadro. Foi né? quando ele chegou, né? Foi quando você fez com ele. Você não conheceu ele antes disso. Antes disso, não. E ele é um cara. Antes disso, não, De porque boa, quando ele você tá chega... Vocês fizeram a apresentação dele? O Pânico Aquela no Parque fez? São Jorge, né? Aquele com a Sabrina, porque a Sabrina participou do evento, né? Eu pego a camisa da Gaviões, levo pra torcida, a gente leva a camisa na quadra, aí os caras pegam a camisa, passa na cara, passa aqui, passa pro outro, aí a gente leva a camisa pra Sabrina no Parque São Jorge, aí ela entra no campo com o Happy Hood e dá a camisa pro Ronaldo colocar. Aquela camisa dos Gaviões É. ali foi você que pegou na quadra. É, A zoeira era tipo, vai vestir a camisa... o manto suado. O manto suado. Meu Deus do céu, hein? Puta, coitado E aí, do fenômeno. e o cara é gente boa mesmo. Pô, sempre foi. Nunca foi estrela. É verdade. Assim, cara, quem conheceu ele assim, sei lá, tem algumas coisas que o Ronaldo faz que eu também não acho muito legal, que na Copa ele deu algumas entrevistas que eu acho que ele não... Pensei que era o lance dele estar com os travecos no motel. Não é isso que você quer dizer. Porra, velho, se o cara foi pro motel com traveco, velho, o que eu tenho a ver com isso, Pô, velho? Não, eu também cara não. é- Eu pensei que você ia falar E o isso cara é só. ídolo do Corinthians, né? Não, é que eu lembrei agora aqui. Cara, o que ele foi fazer com eles lá? Você sabe o que foi? Não Entendeu? tava lá, não tava lá. Eu também não tava. Gordo. Puta, é Entendeu? muito Cada ídolo, um, né, cara? cada um conta uma história aí, O ué. Tio Gordo é muito ídolo do Vai Corinthians. saber. Muito. Entendeu? Mas, porra, o Mas cara eu- é... Ô, Alfinete, fala aí dos seus projetos aí. Por causa disso, Boa, você vai perguntar por isso. causa disso, por causa dessa sua ligação com o Corinthians, que você fez enfim, estreou na televisão no Pânico, estreou no rádio, na televisão no Pânico, Com a camisa do Corinthians. com a camisa do Os Corinthians. caras falavam, meu, você é louco. Você vai morrer. Exatamente, né? Porque Não você ficou tinha, muito ninguém ligado. fazia isso. O cara podia até, o Chico Lang falava que era corintiano, o outro, mas ninguém botava a camisa. Mas você e ia- só fez no Corinthians, ou você chegou a fazer matéria nas outras torcidas, no Pânico? Não, só no Corinthians. Só no Corinthians, porque nas outras torcidas os outros repórteres faziam, né? As meninas É. faziam. Até né? hoje nunca mais ninguém fez. Nunca, se alguém bota a camisa na ESPN, dá a camisa do Corinthians Não pro cara, faz. vai lá fazer a matéria. É, não existe isso. Mas você tomava tipo, na rua uns caras que não eram corintianos, o Palmeiras e São Paulo chegavam e você falava alguma coisa ou não? Cara, já aconteceu, mas assim, 99% da galera gosta de vir me zoar. Já teve uma vez ou outra, porque você vir dar chegou um a- apavoro, não sei o quê, mas tipo, vai, sempre vamos é sempre supor uma- que na minha vida eu conversei com 1 milhão de pessoas nessa situação, 999.999 foram zoeira. Mas porque você, cara, é tido como humorista mesmo. Você, enfim, fez parte do Pânico durante muitos anos. Então ficou esse lance do humorismo pra você. Não, né? mas os caras gostam de vir tirar sarro, igual o Neto, fazem com o Neto lá. Mas você curte também, não curte? Mas, assim, mas eu escolhi isso pra minha Você vida. escolheu, exatamente. E falando disso, os seus projetos de futuro, você, o Corinthians, você sempre teve essa ligação com o Corinthians. E você continua fazendo disso a tua vida, né? O Corinthians faz parte da tua vida profissional, né? Como é que é isso daí pra você? Hoje faz, inclusive, eu tenho um contrato com o clube, né? Eu Pois faço é. o podcast do clube, sou sócio do clube, agora frequento o Parque São Jorge, estou todo fim de semana lá, tomando cerveja, nadando, trocando ideia com os caras, frequento o clube. Só você ou você levou a esposa também? Levei, Ah, bom, né? levei. Tem que levar. Tem que levar. Já fiquei amigo dos caras lá, então eu frequento o clube, não pretendo nunca mais parar de frequentar, bem Pretende gostoso. ter vida política dentro do clube? Nunca pensei nisso não, eu gosto de ter o título do clube mesmo para usar a piscina. Porque o clube Né? é bom. O clube É muito bom. o Corinthians é da Top. hora. É Eu legal tava lá essa demais. semana, inclusive. É legal É demais. muito legal, a área dos bustos ali, a pracinha. Ele falou sobre quais os projetos, queria que você falasse um pouquinho sobre as entrevistas que você tem feito, tal, qual que foi a mais legal, então, enfim. Mas eu te perguntei isso no começo, mas eu acho que eu não sei se eu perguntei ou não. Por que alfinete? Não tem. Porque é magrinho, não é? Não tem. Não tem algo específico que Todo aconteceu? mundo me pergunta isso, como se Ué, mas é apelido, por que Cascão? Ué, Eu né? sei porque Cascão. porque o irmão do Neto borrou a calça. A verdade é essa. Você nunca falei isso aí pra você? Acho que não. Não, cara, é meio bizarro, Falar? mas eu vou contar, vai. Porque o teu é alfinete porque é magrinho mesmo, né? Porque você era mais magrinho. Aí tinha o alfinete do Corinthians lá, nem lembro como surgiu isso aí. Foi lá na rádio, lá na época do Pânico lá. Não, o meu é porque o apelido Cascão surgiu porque
Quando eu trabalhei no Guarani de Campinas, que eu era assessor de imprensa, o Neto era gerente de futebol. Eu morei com um dos irmãos do Neto e a mãe dele um tempo lá, porque o Guarani deu uns calote lá no apartamento que eu morava. E eu fui despejado. Fui morar lá. E aí um dia tava só eu e a Bruna, que é minha esposa hoje. Ela era minha namorada na época. E uma hora ela foi na lavanderia, ela deu um grito na lavanderia. Eu até achei que era um rato, uma barata, alguma coisa. Mas era uma cueca. Cagada. Mas não era freada. Porque freada, vez ou outra, todo mundo dá uma freadinha, né, Alfinete? Pô, Ai, todo mundo, vez ou outra, dá uma céu. freada. Mas era um teco de cocô, mano. E aí eu falei, não é possível. E aí, quando o irmão do Neto... Era um teco. Eu não vou falar o nome dele, enfim. Até porque já é falecido e tal. Eu conhecia ele. Pois é. Ele não tava lá, mas quando ele chegou... Eu falei, pô, meu, como você é porco, velho. Como não sei o quê. Comecei a esculachar ele. Falei, meu, você já não toma banho direito. Você é um cascão. Eu falei cascão pra ele. Só que era um dia de jogo, domingo. Na segunda-feira era folga, né? Quando tem dia de jogo no domingo, era folga. Quando eu voltei na terça de manhã pro treino... Ele inverteu a história. Então eu era o porco. Eu tinha cagado na... Só que assim... Foi bom pra você, pô. Mas essa é a sua versão, né? É, aí que tá. Mas é o seguinte, eu tenho minha mulher pra provar. Mas tua mulher vai Pô, vai falar o quê? Não, eu tenho minha mulher pra provar. E, infelizmente, o Richard... falei agora, né? Não está mais aqui para contar a história, mas de qualquer forma é o fato. É o fato. O Neto brinca, sempre brincou, os caras brincaram. E eu nunca isso me incomodou. Nunca me incomodou. Não, é legal o apelido. E aí ficou na zoeira. Melhor que Renato Nalesso. Pois é. É muito sério, né? Entendeu? Muito sério. Cascão é da hora. Cascão, pô. E lá no programa, quem você tá fazendo então? O do Corinthians. Isso. Oficial do Corinthians, que é o Salve, né? Isso. E você tá fazendo o teu com o Sormani. Mas eu vou dar uma cornetada, posso dar uma descascada aqui rapidinho? Vai lá. Pra diretoria do Corinthians, pô, deixa os caras, a boleirada do Corinthians. Mas calma, o português era meio complicado. Agora era culpa do Portuga? Né? Não Dá uma freada. Então, beleza, por favor, pô, eu quero ver a boleirada lá no Salve. Vai dar certo. Vai dar certo. E aí você tá fazendo outro com o Sormani. Isso. O Sormani é nosso irmão, pô. O Sormani é parceiro, a gente trabalhou com ele há muito tempo, pô, em vários lugares. Trabalhando com ele Comecei trabalhando com ele na Rádio Bandeirantes, quando ele era comentarista. Ele e o Calçade eram comentaristas, e eu era produtor lá. Depois trabalhei com ele na Record. Depois trabalhei com ele na Rede Mulher. Olha tudo que é lugar o Sormani. Cara, Rede Mulher. Aí depois eu fui pra ESPN. Ele tava na ESPN também, que ele era da Fox e foi pra ESPN. O cara, gente boa demais. Eu gosto dele, que ele é polêmico, eu gosto dele também. E o Sormani é bom de bar, hein? Você sentar no bar com ele, porra. Aí ele toma um Scott. Liga pra ele no Miguel com nós aí, então. Ele toma chopp, toma... E lá no Miguel com nós, lá, liga lá. Não, mas ele mora longe. Ele mora no interior. Então vamos lá na casa dele um dia, Sormani, vamos lá. E aí você tá fazendo com ele, e aí vocês levaram aqui o Milton. E lá é convidado geral, né? Tipo, você pode levar de tudo. Futebol, né? Sempre ligado a futebol. É. Mas de todos os times, tudo. Isso. E dá umas resenhas boas. Dá. Conta umas boas aí pra nós. O que teve de curioso? Eu tenho que ver, cara. Cada história. Quantos você já fez? Já fez mais de 50? Acho que o Milton, agora foi o... Milton Neves, cabeção. Foi o 34, talvez, tudo 40. Isso. Mas com o Sormani tudo isso já? Não. O Sormani entrou quando ele saiu da ESPN. Sim, é porque o Sormani eu vi agora que ele foi. Quando a ESPN mandou ele embora, eu liguei pra ele e falei, vem fazer podcast comigo. É do caralho. E aí o Milton foi lá. O Milton foi. O Milton chorou ou não? Chorou. Ele chora. O Milton tá muito emotivo. Chorou. Várias vezes. Quando falou da ex-esposa, chorou, né? Aí ele o Milton tá muito emotivo, cara. Colocar no lugar do cara é difícil, né? E é outro cara que a gente trabalhou muito tempo, é um cara que... Pô, eu gosto do Milton, cara. Galera, critica eu acho que ele se dedicou muito pra vida profissional e que faz parte, né? A gente trabalha, às vezes a gente acaba deixando de lado exatamente a família por ter que trabalhar, sustentar e tal. Corta pra lá. E depois você vê o tempo... E depois você vê que Olha pra luz. Depois você vê que o tempo foi perdido, que o tempo não volta mais. É muito complicado isso daí. Mas o Milton é um cara que é parceiro e vai se recuperar. Mas foi muita gente lá. O Marcelinho Carioca foi lá. Contou umas histórias bem legais. Os parceiros do Pânico já foi algum? Só o Daniel. Zuckerman.
Na estreia. Porque o Bola e o Carioca tem um também, né? Eles fazem outro, né? Eles têm o Tem deles lá. Não é só de futebol, os caras falam deles não eles é de nem são futebol. ligados em futebol, né? O Bola até é um pouco, né? O Bola comenta na Record, o Paulistão. Não, o Carioca é botafoguense, então por aí você vê que ele não é muito ligado no futebol, né? Não Vamos é? ver o Botafogo esse ano aí, meu. Olha, só pra você ir pensando, esse papel aqui, ó. Sempre quando vem um convidado, a gente pede pra escalar o seu Corinthians de todos os Você tempos. me copiou de lá, né? Que eu já faço Você isso. faz isso lá? Tem isso aí? Então, Tem. ó. Então a ó, gente faz, copiamos. Eu Então, não assim, sabia, não, mas... copiamos. Isso aí tem na Gazeta desde o primeiro Mesa Redonda. Porra! Então, o que é bom tem que copiar, porra. Aí, Só ó. que o nosso tem o nosso símbolozinho aí do alambrado. Você faz isso aí também alvinegro. lá? Fácil. Ai, da hora. Você tá na mão. Não deve ser tão difícil. Vamos lá. Mas, ó, pra falar lá do Deus Zebra lá, o Marcelinho foi muito legal. Vai falando. Que é o goleiro Cássio. Vamos escalar o time. Aí você vai pensando nos caras que foram legal, Marcelinho. Lateral Preciso direito. lembrar, o Souza quando foi. Sozinha é O parceiro Souza demais. contou cada história, velho. O Souza tem De história. quando ele morava lá em Alagoas, cara. É, Antes dele... Os perrengues que esse cara passou na vida, bicho. Ele Souza é muito surgiu simples. na Santista. O Souza é um cara que eu trabalho com ele, eu já trabalhei com ele no Guarani, cara. Quando eu era assessor de imprensa lá, ele foi um meia contratado, ele tinha acabado de vir, na verdade, do Paraguai. Ele teve uma passagem curta lá no Libertad, que ele foi do CSA para lá, não se adaptou, veio pro Guarani, o Neto contratou ele, o Neto era o gerente de futebol. E ele era muito simples, cara. Ele veio Não, de uma então. maneira... Ele é muito humilde. O Muito Sormani humilde. fez a tatuagem lá do Pelé ao vivo no podcast. Uhum. Isso foi do caralho. O eu Ben vi. já foi lá nesse dia, que eles são muito amigos. Sim. Puta, cara, já foi muita gente lá, velho. É difícil lembrar de cabeça agora. Pô, esses A caras rapaziada da hora. lá do estádio 97. Mas Eles os vão vir caras... aqui, eles vão vir É, aqui foi também, Não, o ele tá falando narrador. dos quatro lá, né? Não, Do foi o Mano e o Portuga. Marcão, os gêmeos. Ah, tá. Corintiano e o São Paulino. Tá, o Mano foi no nosso que a gente fez, eu fiz com o Miquelete ano passado, ele foi gente boa, mano. Foi legal demais. Vai vir aqui o narrador e a comentarista. Puta, já foi, ó. O Mauro Betting já foi, o Flávio Gomes foi recentemente. O Ademir Quintino foi falar do Santista, Santos. gente boa. Cara, um recorde de audiência. Não, o do Ademir... Um recorde de O do audiência. Ademir É mesmo? é É porque corte. tava ele e o Sormani, os dois santistas pra Cara, caralho. esporte batendo em uma semana 300 mil views. Mas esse foi quando o Pelé morreu? Mais ou menos nessa época? Foi exatamente quando o Pelé Morreu. morreu. Só que o programa tinha sido gravado. Pelé não tava... Não tava, Tava na UTI, tava, Entendi. mas não tava... Ainda tinha uma esperança, assim, que ele Mas pudesse vocês melhorar. falaram do Pelé. Não falamos nada do Pelé nesse programa. Nada. Caraca. Mas falaram mais focado no Santos, né? E o programa foi ao ar no dia 29 de dezembro. Nada. Um dia Ou no- depois. Dia 30. O Pelé faleceu foi que dia de semana? 29 de dezembro. Cê- O dia da semana. Foi a quarta-feira? É 31. Foi a quarta-feira, o sábado, programa foi no ar na quinta. 30. É, igual não é. Por que vai todo o programa vai ao ar na quinta, meu? Aí eu tive que colocar lá uma tarja lá, que o programa tinha sido gravado, porque, pô, dois Sim. mega Porque não ia santistas, fazer sentido, não ia né? fazer sentido ter os caras que, sem Sim, falar. sim. O Fernandinho foi lá, foi É legal. verdade, eu vi também esse daí, eu vi o Fernandinho Fernandes. Falou do Luciano do Vale lá. Acho que era o nosso recorde de view até esses dias aí. Puta, cara, é muita. Pô, Vários. 35 já é bastante, cara. Pra lembrar todo mundo. mas beleza, O mas Fabiano, lembra do Fabiano que jogou no Volante? São Paulo? É. O genro do Lucha? Isso, ele contou É. umas histórias lá do México também, que mataram um cara que jogava com ele lá, o Cartel. É, que acontece isso aí. O Neto falou também, já falou várias vezes Pô, o do Neto tempo foi do pra- Milionários de Mas Bogotá, ele, é que o Neto foi pra Colômbia no auge do Pablo Escobar. do Pablo Escobar e do É, Cartão então. de Cali de Medellín lá. O Cicinho teve lá já também. Cicinho é muito... Cara, eu conheci o Cicinho. A gente foi fazer um evento em Campo Grande e eu conheci o Cicinho lá. Meu, o Cicinho é um cara muito gente boa e muito humilde, velho. É. Você fala, o cara, pô, do Galáctico, caralho. Mano, o cara Ele é fala, muito meu, nem humilde. sei o que eu tava fazendo lá, velho. Muito humilde. Puta, ele conta umas histórias muito Fora que ele boas, falou né, que do bebeu um carro. caminhão de breja, né? Ele levava... Sabe o que ele fazia? O Cicinho tava contando. Não sei se ele contou lá pra você, que ele falou que na cidade dele lá, que é... Como é o nome da cidadezinha dele? Puta, Ah, não me vou fugiu. lembrar. Perto de Ribeirão Preto. Que a família, pra não deixar ele sair, que ele quebrava demais, eles chamavam... Não é exagero, eles contrataram o caminhão da Brahma. O caminhão da Brahma. E o caminhão da Brahma descarregou nas férias, né? Descarregou o caminhão de cerveja inteiro na casa dele. Então ele não saiu da casa dele durante um mês. Churrasco todo dia, Bebendo cachaça todo todo dia, não sei o que, não sei o que lá. Deve ter voltado, porque tem cara que tem... Outro dia eu vi uma entrevista do Marcão,
Porque eu sou gordinho, eu tenho esse negócio, né? Você larga nas férias, é 10 quilos pra você tirar depois. É. E o Marcão falou que ele foi por umas férias uma vez, jogando, profissional do Palmeiras, que ele voltou com 12 ou 13 quilos a mais na volta. Que aí os caras, caraca, mano. Tá bebendo, hein, meu? Porra, o que você fez, meu? Acho que tomou cerveja com sal, né? Aí disse que depois teve que queimar tudo pra tentar recuperar. Ah, o Marcão é um monstro, você viu? A gente até brincou hoje no Donos da Bola que ele tá parecendo o Papai Smurf. Você viu? Eu vi o vídeo dele falando. Marcão tá igual, lembra do Papai Smurf? Dos Smurf? E ele tirou um sarro lá, o Marcão é demais, cara. Marcão você tem que levar lá. O time. O Marcão é difícil, hein, cara? É meio bicho do mato, Cássio no né? gol, lateral direito, O quem que Marcão é é? difícil, peraí. Finalizou aí, não? Aqui, ó. Tem que pôr o técnico aí também, meu. É o Tite, porra. Não tem como, né? Não tem como. Embora na Copa tenha ficado com muita raiva dele. Acho que ele foi muito mal na Copa. Na Copa, eu acho que ele foi muito. O Tite é meio unanimidade no Corinthians, mas né? muito. Mas no Corinthians eu pegaria ele amanhã Pra de mim, o volta. Tite é o Mas maior- na Copa, Pra mim, o Tite é eu o não maior sei nome o que da história aconteceu do com esse Corinthians. cara. Eu sei, né? Não, na que verdade, pra mim, aconteceu? pra mim é CBF, as coisas que giram em torno da CBF contaminaram o Tite, infelizmente. Espero, de fato, eu acho que o Tite é um cara que ele tem que voltar pro Corinthians em mais algum momento. Ele não pode Ele ter vai voltar. encerrado o ciclo dele no Corinthians. Foi bonito, lógico que encerraria em grande estilo com o título brasileiro, né? Ele saiu depois do brasileiro, não foi? Sim, de 2015. 2015, mas eu acho que ele precisa de mais uma passagem bacana e para terminar antes de acabar assim. Eu fiquei com não dá aquele gostinho de quero mais, tipo assim, você pega caras como o Guerreiro, como o Tevez, mano. O Tevez devia tinha que ter voltado, o cara. Tevez podia ter tido mais uma passagem antes de ir pro Boca, por exemplo, ele não podia ter passado no Corinthians, feito mais uns golzinhos. Porque a passagem do Tevez, eu lembro que o Tevez em 2005, 2006, marcou uma geração de molecados. O moleque cortava o cabelo igual do Tevez. Ele merecia mais uma passagem. Então eu acho que o Tite merece cara mais que uma tem que voltar passagem. também, né? Finalizou aí, meu Ele garoto? merece. Peraí, falta um aqui. É que eu tenho. Cada vez que eu vou fazer esse time, ele muda. Muda, mas é porque você bebe e lembra Não, porque depois? você vai Mas lembrando. eu já vi que tem um monte de jogador igual que o do meu time. Cada vez. Porque é a mesma geração. A gente é tudo da mesma Tem até geração. um cara que a gente não viu jogar que tá aí que eu também ponho no time, cara. Porque tem caras, mano, tipo assim, eu tô Tá falando, bom. enquanto você vai Ó. colocando, tipo o Vladimir. Como é que você não vai pôr o Vladimir no time? É o cara que mais fez, O jogou Sócrates. pelo Corinthians. Sócrates. Mas o Sócrates você viu, pô. Vi muito pouco, cara. Eu sou de 79. Mas o Vi Sócrates muito é Cara, outro. Sócrates, se cara. você me chamar aqui. Daqui a uma hora eu vou fazer o time e vai ficar diferente. Vamos ver lá. A Cássio câmera de lá. cima, dá pra ver a câmera de Cássio, cima lá? Fagner, Puta, minha letra é letra de. Cássio, de Mobral? Fagner, Chicão, Gamarra e Vladimir. Peraí. Vamos acertar aqui, ó. Aqui. Aí, vê se dá. Aí, ó. Como é que é? Vai lá, então. Dá pra ver daqui, ó. Dá. Cássio, Mas Fagner, virar Chicão. aqui, ó, com a câmera pra dar leitura, não. Aí, ó. Agora sim, ó. Aí, Mas é. Tá Aí. bom, aí. Aí, ó. Vai lá, Cássio. Escala aí, Alfinete. Cássio. Tite técnico, Cássio. Fagner, mas eu posso botar o Zé Maria daqui a 5 minutos. Chicão e Gamarra também. O Chicão às vezes troca, o Gamarra sempre fica. Inclusive que os dois são baixos, não seria a zaga ideal, mas eu posso mudar a hora que eu quiser. Vladimir, Rincon, te falei, não dá pra ficar fora. Sócrates. Aí o time é tudo atacante, né, meu? Marcelinho, Tevez, Ronaldo e Rivelino. É um puta time isso aí. E aí dá aquele autógrafo pra nós aí. Mas, cara, é difícil. Meu time é igual o seu, eu só tiro o Riverino e ponho o Neto. E na zaga, às vezes eu ponho o Fábio Luciano ali, ou o Célio Silva. Não, puta, eu não pus o Neto, caralho. Mas põe o Aí, Rivelino. Tá vendo? Meu time é igualzinho o Não, seu. mas o Neto, não, mas vou tirar o Rivelino. Sacou o River e Eu botou vou pôr o Neto. Eu pensei que eu tinha colocado o Neto aqui, ó. Mesmo Não, time que o meu, coloquei o igualzinho. Neto. Ó, o craque Neto vai ver, depois vai me matar. Mas não, é porque eu pensei que eu tinha colocado ele do outro lado aqui. Porque o Neto é o que eu falei, eu não vi o Rivelino É o primeiro jogar. grande É ídolo, o meu né? primeiro grande ídolo. Tinha que ser o primeiro do meu time aqui, que eu pensei que eu tinha colocado ele ali do outro lado. Então é isso aí, pô. Na verdade, assim, ó, desses aqui, da Calçada da Fama do Corinthians, Então, que mas tá como- lá, tem vários aqui que estão lá, né? O Cara, Cássio tá exatamente, lá, o Tevez, o Gamarra Neto, tá mesma lá, coisa, meu. o Então, Chicão tá lá também, o Vlad tá lá. Então, mas eu Na talvez... verdade, acho que a base aqui de defesa, toda é do time que tem lá,
Mas talvez o Rivellini no lugar do Tevez, entendeu? Então. É aquilo, difícil, aqui só 11 é foda. É aquilo que eu falei, não falei? Mas, ó, o Tevez marcou uma geração, mas, cara. ó, o Neto, o Sócrates, o Marcelinho e o Cássio não dá pra ficar fora. E o Gamarra. O Gamarra, tá assim, bom, pode, mas ele não representa o que esses caras representam, entendeu? Ele jogou muito mesmo. Que ele jogou muito, pode, mas o Cássio, o Sócrates, o Marcelinho e o Neto não dá pra ficar de fora de nenhum time que alguém fizer. Não, na minha opinião, óbvio, nem o Vladimir. Porque quem você vai pôr de lateral no lugar do Vladimir? Fábio Santos. Silvinho, Fábio Santos? Não, mas acho que não chega. O Fábio Santos ganhou muito título no Corinthians, cara. Tudo bem, Fábio pode gerar Santos discussão. Também, eu botei o Fagner aqui, mas essa geração aí pode... E tem, cara, a gente esquece do Alessandro. Sabe quem eu coloco no meu time de lateral direito? A gente esquece do Alessandro. Eu coloco, sabe quem? Vampeta. O time é meu, eu faço escala como eu quiser. O Vampeta jogou... na lateral jogava mal. Mas eu coloco ele jogou na lateral em 98. Jogou mal na lateral. Ele veio, tanto que ele era pra jogar na lateral e foi pro meio campo. Ele jogou na lateral, aquele jogo que o Corinthians toma 3 do São Paulo. Já que você falou de um cara... Na final do Paulista. Ele era o lateral do 98? Ele jogou na lateral esse jogo. Você fala de... vai ver lá, vê lá no YouTube lateral, lá. Na lateral ele não... E você falou do Sormani bom de bar, eu quero ver você juntar Luizão, Ronaldo Giovanelli, Vampeta... Já bebi com todos esses aí. Não, sim. Mas nunca juntos. Junto? Não juntos não. É já bebi só com o Luizão, já bebi só com o Vampeta. Quem que é o outro que você falou? Ronaldo. Já bebi só com o Ronaldo. Esses caras são... O Ronaldo goleiro, né? Goleiro. Não, esses caras é impressionante. Outro dia eu fui na arena, aí tava o Aloysio Chulapa, o Ronaldo e o Galeano. Meu Deus do céu, quase morri. Era um evento desse da pandemia aí. Então, por isso que não era um evento Corinthians, era um evento geral. Meu Deus do céu, cara. Os caras bebem demais. Que o Gabigol tava embaixo da mesa, não? Não é esse aí, não. Não, esse aí era... Isso aí foi no Itaim, não. Tô falando na Arena Corinthians mesmo. Tá. Na Arena Corinthians, lá no camarote do Léo. Esse aí foi casa de jogo, não foi? Alguma coisa assim? Foi. Bingo, essas coisas aí. Não, isso aí eu não vou, não. Isso eu não vou porque eu não gosto. Porque senão eu ia, viu? Pô, Alfinete, obrigado por você colar com a gente aqui no Alambrado. Onde a gente vai agora? Não, mas eu queria fazer uma outra... Vamos lá no Miguel tomar uma cervejinha artesanal. Fazer um jabazinho pro Miguel? Vamos. Depois manda o corte pra ele não cobra nós hoje, entendeu? Então, ó, Little Beer aí, nós vamos lá, vai mandar o corte pra ele. A gente vai beber de graça hoje, certo, Miguel? É isso aí, pô. E já aproveitando a resenha do Miguel, o que significa o Corinthians pra você, Alfinete? Puta que pariu, velho. O Corinthians é a essência, né, a minha família sempre foi muito ligada, né, desde criança, aquele negócio, os jogos, eu não pensava em outra coisa sem ser o Corinthians. Na hora que eu fui trabalhar nisso, eu falei, eu quero trabalhar, quero fazer Corinthians, me dá a camisa do Corinthians, eu quero fazer o Corinthians. Então, acho que sem o Corinthians, eu não sei o que eu estaria fazendo. E olha que eu não fui jogador, hein? Tanto que sustenta todos nós de alguma forma até hoje, né? Sim, todo mundo trabalha com comunicação e você mesmo quando não trabalhava... Você é radialista de formação, né? Do caralho. É isso, cara. Tem um monte de diploma lá que não serve pra nada. Não, mas tem um monte lá. Eu brinco na Band. Certificado. Eu brinco sempre na Band, eu falo assim, pô, se não é o Corinthians aqui, tá todo mundo desempregado. E é uma verdade, principalmente aqui em São Paulo, a imprensa aqui em São Paulo é um fato. E você toca o hino do Corinthians aí, Cascão. Vamos ter que pôr muito o hino do Corinthians. Quantas vezes o Neto já falou? Você tem isso contabilizado? Não tenho contabilizado. Quantas vezes o Neto falou, mas olha que engraçado, Alfinete. Você sabe que o Neto voltou de férias agora, né? Claro, eu sou. Você sabe que eu acompanho o programa. E o Fernando Fernandes fez durante um mês o Neto. E eu voltei uma semana antes do Neto voltar. Então o Neto voltou... Mas eu fui na sexta e ele voltou na segunda, lembra? Isso, exatamente. Você foi no último dia... Você foi no último dia do Fernando. Eu trabalhei, você vai continuar. Eu trabalhei no Dono, você sabe quanto tempo. Então as férias das estrelas do programa são em janeiro. Quem tirava férias em janeiro? Neto. Porque na verdade é quem tem filho, né? Ficar o mês de janeiro inteiro gerenciando... Mas você não tinha filho ainda. Os seus filhos não tinham nascido. Porque quem tem filho tem que tirar férias ou em dezembro, ou em janeiro, das férias ou em escolares. Não tem jeito, não tem jeito. Mas hoje em dia eu tô me fudendo com as minhas filhas porque elas não querem nem saber de mim mais. Eu não consigo nem viajar. Mas é o ciclo da vida. É o ciclo da vida, cara. É o ciclo da vida. Mas você tem o Corinthians. As tuas filhas vão te abandonar, mas tem o Corinthians. Porque o Corinthians eu nunca vou te abandonar. Exatamente. Não, mas eu vou terminar a história, que o Alfinete foi no último programa.
E o pessoal não lembra se tocou o hino do Corinthians, né? Você lembra se tocou alguma Tocou. vez? Tocou porque você tava lá, porque o Fernandinho não tinha esse costume, então não tocava hino. Mas eu falei lá, toca Lembra? o hino, Cascão. Foi porque o alfinete pediu. Toca o hino do Corinthians. Pô, não tem como ele não dar a bola e não falar isso. Não, cara. pô, Toca o hino do ele botou a Corinthians, tela Cascão. lá com os números do Fernando Lázaro. Toca o hino do Corinthians. Toca o hino do Corinthians. Porque o Fernando não tinha esse costume. Agora com o Neto, velho, é hino do Corinthians todo dia, toda hora, todo instante. O Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é o E Corinthians. ele vai mudando, né? Ele é foda. Um abraço Pô, pro Felipe, Neto. obrigado por você colar com a Imagina. gente aí no Alambrado. Obrigadão. Imagina, os Valeu. amigos estamos sempre disponíveis. nóis, É nóis, né? valeu. E desejo muito sucesso ao projeto de vocês Estamos aí. começando, né? Né? Obrigado Mas por... Ao Eu gosto de começo é vocês sempre o também, mais cara. legal. No começo é sempre o Depois mais o nego legal. começa a encher o saco, Não, né? mas que depois vira obrigação, né? Depois você vai ter que dar resultado, depois no vai ter começo que, você faz vai por ter que melhorar os diversão, né? convidados. O começo é o mais gostoso, é a hora de você se divertir. É, mas isso da hora. aí. Obrigado, viu, Felipe? Certo? Valeu. Obrigadão. Bom, rapaziada, você que curtiu aqui o Alambrado Alvinegro, siga a gente nas redes sociais. Você botou o boné do meu timão Meu aí, ó. timão, ó. Vai ter resenha legal com a galera do meu timão aqui, ó. A gente tá fazendo, hoje é quinta-feira, né? No dia 27 de fevereiro começa A partir de 27 vai ter o resenha no Alambrado. resenha no Alambrado, que é toda segunda-feira, às Então, 9 duas horas vezes da por semana noite. a gente vai fazer. A gente vai fazer uma resenha, vai mudar um pouquinho o estúdio aqui, o Rodrigo vai dar um talento. Segunda é a aqui. resenha e quinta é o entrevistado, Que é o Papo Ah, Fiel. segunda não tem convidado, é só vocês Segunda é a gente falando do cornetando os caras Cornetando- pra cacete. Exatamente E isso. quinta-feira a gente traz as estrelas relacionadas ao Corinthians. Quem que vocês vão trazer Tipo agora? você. é uma delas. Tipo você. Não, Quinta que não. vem é o Paulo Sérgio. É sempre um Paulo ex-jogador, é sempre um personagem, obviamente, ligado ao Corinthians. A gente fez já um especial aqui sobre as franquias da Poderoso Timão, então Legal. Veio quem o Alex, quem veio o se Chicão, fudeu, veio o Dinei, veio o Basílio. veio bastante gente. Mas sabe o que vocês têm que fazer? Eu vou te dar uma ideia que eu sempre Ele é quis, bom de ideia, hein? que eu sempre Pô, quis, lógico, o cara que redator eu do sempre Pânico quis 2 fazer. anos. Porque aí você vai abrir o teu leque de faz isso, eu não posso fazer lá. Faz isso. Traga os algozes. Traz o Rogério Ceni aqui. Traga os algozes. Traz o Marcos. Galeano. Senta aqui com o Galeano, senta aqui com o Denilson, com o Paulo Nunes. Traga os algozes, porque os inimigos, né, entre aspas, sempre tem boas Boas histórias histórias, para é verdade, tem contar. razão. E vocês vão estar falando do Corinthians, Do Corinthians. de um jeito ou de outro, você vai estar falando do Corinthians. Pô, Fica traz essa trazer o ideia. Marcos Você aqui, me né? dá os royalties aí quando vocês Mas fecharem não, o eu vou te falar, a patrocínio. ideia é excelente, excepcional, é linda e a gente vai fazer isso aí porque isso é muito bom. Mas eu vou falar sinceramente, não é sacanagem, eu já pensei nisso, cara. Te juro, mano. Eu Mas já- a gente Cara, nunca botou pra frente. eu queria fazer, eu levei esse projeto, não lembro se foi na ESPN. Tal. Eu levei 500 projetos na ESPN. Não Fui o virou rei nenhum. das reuniões Rei do da projeto. ESPN. Porque eu tinha lá o blog lá do Alfinete, no site da ESPN ESPN? FC. Fazia lá no ESPN FC. É, esse PNFC da TV é ele que faz, ele que é o chefe. É, lá. mas era só. Porque eu não tinha um programa de televisão em ESPN FC. Não. Agora tem os dois, tem o Isso, da não dia e da tinha. noite, né? Era só o blog. Aham. E aí cada time tinha lá 2, 3 blogueiros lá e eu Você era era um um do do Corinthians. O outro é o menino que tá lá até hoje, pô. Que virou diretor. Como ele chama? De qual time? Do Corinthians. Virou diretor do Corinthians? Não, Puta, virou fala diretor dos do caras. Corinthians ou Não, diretor na da ESPN. É. Puta, não sei, cara. Quem que são os corintianos Puta, lá? agora me fugiu o nome dele, pô. Que ano que eu fazia isso, cara? É que eu tô na ESPN faz 2 anos, né? Então eu não conheço a galera Ah, de antes. não. Mas ele tá Puta, lá ainda, tá, esse diretor? tá. Não, faz Tem o muito. chefe lá, pô. Faz muito mais tempo. pô. Chefe corintiano só tem o Cobos, não. Faz muito. Eu não sei exatamente o cargo dele, tô falando aqui qualquer coisa. E que ano que eu fazia isso aí? Ó, vou lembrar uma matéria que eu fiz, por exemplo, foi do Cristóvão Borges. Que ano foi Meu isso aí? Deus, 2016. Boa, Então, Acho que é 2016. então, quando o 15 ganhou também tava. Então, 15, 16, 17. Que eu fui até no Bola da Vez com o Jô. Traz o Jô aí, meu. Pô, é o Jô, cara. o Jô O cabe, é hein? uma- Traz o Jô aí. Estamos tentando trazer o Gil, cara. O Gil não responde O as Gil, mensagens, o Gil cara. encontrei ele agora no jogo do Juventus.
Então. Aí ele O fala Gil assim, só eu vou não lá. vale dar o cu? Ele responde assim, não. não, eu vou lá, vamos marcar e tal. Aí você manda de novo, vamos ver. Encontrei ele no jogo do Juventus, um abraço pro Puta, ia Gil, ser uma gente boa. resenha da hora com o Gente Gil, boa cara. demais. É gente boa. E E... jogou no Corinthians, hein? Pô, jogou pra jogou caramba. pra caralho no Corinthians. Segundo o Citadini, era melhor que o Kaká. Esse ele falou merda. E também o Kaká também, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Meu, deixa agora, eu vou perguntar pra vocês pra encerrar o programa, pode? Pode. Opa. É verdade essa notícia que o Pato se ofereceu pra treinar lá no Corinthians? É verdade. A informação que eu tenho, pelo menos Se é verdade. ofereceu pra quem? Pra treinar só, ele só Pra queria quem? Você não treinar. falou, mas ele ligou pra quem? Falou com quem? Então, nosso amigo não quis dar a fonte, né? Nosso amigo não quis dar a fonte, mas a fonte talvez tenha vestido uma camisa 11 do Corinthians. E aí, falou que se ofereceu para treinar, mas que o Corinthians não autorizou. E o nosso amigo falou, por que não vai lá no SBT? Que tem campo lá. Eu vi. Já foi no SBT? Já fui no SBT. Não tem aquele gramadão bonito? Vai lá tem treinar no lá. SBT, pô. O Silvio O Santos Pato põe treinando lá. no Corinthians ia ser, não pode, né? Que aí fica aquela forçação de barra, você ter que contratar o cara. Sabe que time você tem que fazer? O time que você nunca mais gostaria de... O time Sim. que você gostaria de não ter visto no Corinthians. Aí tem. A gente faz rapidinho aqui, ó. O ataque, você já bota começa- aqui, ó. Pato, eu não Paulo Nunes. Paulo Nunes. Eu, Paulo. eu botaria o Nilmar aí. Meu. Esse time, não, o Neymar foi campeão. O Neymar, Mas o Neymar, jogou. ele- Ele custou muito caro, mas Não, ele mas já põe o mas técnico ele aí, não. já põe o técnico Vitor Pereira aí. Já põe aqui. Esse time. Trairão. Esse time não é tão difícil de fazer, ó. Você bota o Pato, o Paulo Nunes, aqui no meio dos dois você bota o Luan, o ataque aqui, Puta, o trio Luan, já tá boa. fechado. Boa. É verdade. Aí você põe, O técnico já tá aqui também, ó. Você pode colocar aí, sabe quem? O Ailton com a 10, meu. Aquele Ailton Jogou que com jogou o no Corinthians, México, caiu. foi quando o Corinthians caiu. Eu lembro. Tem o Zelão, Eu lembro Fábio dele. Ferreira, tem... Tá vendo? O goleiro, tem o Felipe. Não, tem Não, que... Felipe não. O Felipe foi bem, né? Porra. Tem que ser uns trairão, né? É, Tem que ser uns não, trairão esses caras, esses ladrão, né? Sim, ladrão É, da o cara bola. que veio e roubou, vamos ver. Ladrão meio da campo. bola. Ladrão da bola tem bastante. Se parar pra pensar um pouquinho aí, tem bastante ladrão Pô, da Ó, bola. já montei o Paulo ataque Nunes pra e vocês Luan. aqui, ó. Luan no meio. Já montei aqui, ó. Luan, Pato e Paulo Nunes, o ataque, o Pensar técnico. aí, Vitor Pereira. Não precisa nem Porra, discutir. cara, vamos ter que pensar nesse time aí. Deixa eu ver. Lateral direita, Pô, tem- goleiro. espera Vamos aí. pensando. Kleber na lateral esquerda. Que galinha preta, vai chamar nós de galinha preta, Pode pôr lembra? o Kleber. É que você gosta do Kleber, né? Mas ele merece. Não, Jogou tô falando muito que no eu gosto Corinthians. dele. Só que o cara ganhou 9 títulos. Mas chamou nós de galinha preta. Eu sei, então. Mas aí eu acho. Mas ele jogou, entendeu? Jogou e ganhou. Ele Tá, jogou, esse cara cara, que nunca entendeu? jogava Aí porra não cabe nenhuma. nesse time, entendeu? Entendi, Porque olha o ataque. É o dos ladrões da Entendeu? bola e vagabundo. Entendeu? Mas, por exemplo, o Kleber você vê que é um cara arrependido. Será? Todo Você lugar. já viu ele falando que tá Várias arrependido? vezes. É mesmo? Leva É ele mesmo? lá no Vamos programa. trazer Pô, ele. se ele- então Ele vai traz lá, ele mas o aqui, Neto cara. puxa o saco dele, porque ele é ídolo do Eu nunca Corinthians. vi ele falando disso aí, cara. Ficar chamando ele de ídolo. O Neto fala que ele é ídolo do Corinthians no programa. Aí eu tenho a medição do YouTube aqui, né? Os caras xingam mais ainda. Todo né? porque ele mundo Não, é xinga. lógico. Não, ele se queimou lá pra sempre, É porque entendeu? ele jogou muito no Corinthians. Mas cara. ele jogou. Quem Ele lembra era dele? Corinthians, velho. Pô, todo mundo tinha maior carinho por ele, da base do Corinthians. Jogou copinha. Exatamente. Por que, que ele negócio- fez isso, então? Não sei, ele cara. falou Se o que cara ficou tava com medo emocionado lá. Não, ele falou que ficou com medo, que os Cara, caras intimaram colaram ele ele. pra... É, Aí tem que eu não apavorar duvido, o cara. Corinthians, não sei o quê. Ah, cara. E eu não sei. sabia que tava gravando, falou assim: vou falar e um abraço. Deve ter sido isso também, cara. Coagido, então? Pode ser. É, Se ele eu fosse... Diz Você vai ele, falar, traz um ele aí abraço. pra se explicar. vamos As falar. pessoas têm o O direito, Kleber né? é legal mesmo. mesmo. As pessoas têm o direito de se explicar, né? Quem na zaga? Guiné não, porque o Guiné foi campeão, né? Campeão. Alexandre Lopes ou não? Alexandre Lopes enganou bem também, meu. Entregou aquela Libertadores pro Porra. Grêmio, né? Entregou a Libertadores. O Alexandre Lopes... Roger na lateral esquerda. Roger chinelinho. Roger, aí, ó, Roger achou um que chinelinho. cabe, ó. Roger, Roger ele foi chinelinho. campeão, mas, meu, ele não, cabe cara. com Não, certeza. Ó, pode esse pôr. time tá ficando legal pra caralho. Roger Galisteu. Puta, Não, Roger, para. puta time legal, olha aí, ó. Pato Legal e entre Paulo aspas, Nunes, né? Meio campo, Roger Luan, meu. Olha, Putz, caralho, o Roger, Roger, agora cara. você achou Chutou o aonde a pênalti lá gente em tá. cima. Você achou É onde a isso, é gente isso, é tá. Pô, chutou o pênalti lá em cima. Vamos pensar aqui. Nossa, vamos ele montar fez esse time aí, sacanagem, é verdade. Ele chutou aquele... Era contra o Figueirense, Copa do Brasil Figueirense. 2005, Meu. né? cara. Figueirense. Às vezes a gente faz o pré-jogo lá na arena, os caras do Vilinha fazem lá, às vezes eu vou de convidado, ou às vezes também tem a cabine nossa da comunicação lá. O Vilinha, quem faz aqui é a Live Sports também. Também. Faz a produção pra Isso, eles, né? onde eu também faço aqui o salve. O Salve é da... É. eles produzem também, Aí, legal. cara, tem uma cabine, a gente fica na cabine que é do lado da Globo. Do lado.
Tem um negócio dessa paredinha. finura que separa, assim. E às vezes o Roger vai lá pra comentar, meu. Puta, Tem uma vontade de dar uma voadora. Ele ouve. Os cara não assiste o jogo. Os caras ficam virados pra cabine, cara. Xingando ele o jogo inteiro, velho. E ele acha que ele é ídolo do Corinthians. Eu já vi ele falar isso. Ah, aí. para, ele falou Verdade, isso. falando com o Carlos Alberto. Ó, outro que talvez possa... Não, mas o Carlos Alberto jogou no Corinthians. Ele não foi cuzão no Corinthians. Eu não acho. O Carlos Alberto, o meia, que era o reserva e entrou no lugar dele, ele jogou no Corinthians, cara. Eu acho. Acho que ele jogou, eu acho. Eu acho que os dois enganaram, falar bem a verdade. Mas Cara, o Carlos Alberto... deu uns migué pra caralho. Mas ele deu migué pra caramba. Na verdade, o Carlos Alberto é outro que, assim, apesar de... Gente boa, a gente mano. conhece ele. Mas estamos falando de jogo. Não, mas assim, mas ele teve os bons momentos no Corinthians. Teve alguns isso é bons fato. momentos. Não tem como Não, negar. mas o Roger tá... Meu, olha isso. O Roger Luan, jogou um jogo Pato no e Corinthians. Paulo Foi Nunes. aquele com o Cianorte. Pô, Que o Corinthians virou. Aí, ó, 5-4. Gustavo Neri, ó. Gustavo Neri pode ser também. Mesmo? Você não acha. Chamou o Corinthians de Sociedade Esportiva Corinthians. Verdade. Não, Corinthians Futebol Clube. Pô, bota esse cara na lateral, pô. Na apresentação. É verdade, Pô, mano. mete ele aí, Bota mete esse ele cara na Gustavo Neri. lateral aí, ó. Pronto. Aí, ó. Mano, ó, Tem já aí, tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Falta 6 só. Não, Nossa, vamos mas tem montar. que ser cuzão, né? Tem que ser cuzão, né? Pensando num goleiro. Ele não é o cara ruim, é o cuzão. Porque Cara, cara ruim tem um monte. Eu lembro que tinha aquele... é cara que deu mancada no aquele clube Wellington aí. Saci. Aquele outro que tinha um tatuagem do pica-pau na perna. Como é que era o nome dele? O Ayrton Saci que foi expulso na final da Copa do Brasil. Goleiro. Chutou o cara. Pensando no goleiro aqui, cara. Então. Tem, pô, Goleiro. assim, de Marcelo. cara grosso tem um monte. O Johnny Herrera, meu. O Herrera era grosso, né? É isso que eu falo. Eu acho que ele entra no time dos grossos. Mas não nesse Nesse aí, time de... Os cuzão, não, né? o time dos de- grossos. não, mas não demais. pode chamar os caras. É o time dos... Não, pro Corinthians. né? Entendeu? Aí, ó. Tem esse time. Time de Não ladrão sei. da bola, é isso. que Ladrão você da quer bola. dizer. Ladrão da bola. Leão? Leão, não, o Ele Leão, foi campeão pelo o Corinthians. Leão, na cara. verdade, ele jogou pouco, né? Jogou a democracia. Jogou 83. só uma Mas temporada, arrumou né? confusão pra cacete no Corinthians. Arrumou confusão pra caralho. Mas vamos pensar isso aí. Não sei se a gente pode ficar pensando. Pode ficar pensando. Vai. Tamo pensando Não, aqui, tá ó, aqui, pô, ó. tamo Depois do pensando. próximo programa vocês completam aí com o próximo convidado. Estamos pensando. Precisa de um goleiro. Lateral. Não, pra não pegar Completa mal. com cara grosso. Não, vai. pra não pegar mal, assim, é o time que você gostaria que nunca Os tivesse caras nunca tivessem jogado no sido, Corinthians. É isso. sido contratado. E quem é o capitão do time aqui? Meu? Ah, Tem o um desse Luan, aqui, né? É o Luan, pode dar a faixa pra Luan é ele. o capitão? Dá a faixa, pode dar. Dá a faixa. Ai, o Luan, Luan, capitão. mano. Dá a faixa e a 10 pra ele. Cara, Pronto. é impressionante. Aí, ó, tem quantos aí, ó? Como é que o É, cara vai que ganha pintar aí, ó. 800 pila por mês não tem vontade É que esses nenhuma? 4 aqui tá encaixado. ó. Não, tá, é o quadrado mágico. Quadrado né? mágico. Outro dia a Paulo gente Nunes. teve... E o Paulo Nunes, assim, eu não conheço ele, mas... Gente é boníssima, o isso Paulo aí, Nunes. Para, mas no Corinthians não, Não, tinha e- que ter ido e pra se lá. chegar pra ele e falar Faz que, ó, você sentido tá no nenhum. time... Ele não vai sei o quê. falar, tô mesmo. Sou eu mesmo. Ele vai falar isso. Cara, outro dia eu tive uma informação, a gente teve uma informação que saiu um ônibus do prédio do Luan, mano. Ah, eu vi que o Neto falou no programa. Cara, Você é um busão? isso é um busão, cara. Então você vê, o cara não tem foco nenhum, né, cara? O cara ganhou Não 800 tem. pau por mês, o cara tá no maior time do Brasil, ganhando uma bala. Mano, o que pega com esse cara, não? É uma coisa Então vamos impressionante. continuar a resenha lá no... No bar? Bar No do Miguel. Bar do Miguel. Little Beer. Mas tá legal esse time aí, Esse hein? time tá bom. A gente, no bar a gente pensa e depois a gente põe no ar aqui. Fechou, é Demorou? nóis. Ah, no bar vamos montar Puxa, 3 vamos times bar, desses. Então, beleza. Bom, valeu, rapaziada. Se liga a gente aqui no Alambrado Alvinegro. Alfinete, obrigado pela participação. Tamo junto. Siga a gente nas redes sociais. Vai, Corinthians. Cola na Alambrado e é nóis. Valeu. Valeu.